E bem-vindos a esta conferência organizada pelo Fórum Saúde para o Século XXI, em parceria com a NOC. O tema desta conferência é particularmente atual e tem por objetivo apresentar ou tentar apresentar soluções práticas que nos possam ajudar a resolver um problema que não é só de agora, mas que agora se agravou, que é o do acesso aos cuidados primários de saúde. Eu passaria por apresentar, vou começar por apresentar os nossos convidados de hoje, a quem desde já agradeço pelo facto de terem aceitado o nosso convite, e são eles Ana Umbelino, vice-presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Anne Goubel, CEO da empresa Leito Velho, e Filipe Pinto, diretor clínico da NOC Portugal. E, à laia de introdução, eu gostaria de relembrar aqui que, apesar, ou além ser responsável por mais de 17 mil mortes em Portugal, a Covid-19 tem outros efeitos colaterais menos visíveis. E eles são vários. Mas um deles, que é este que neste caso nos preocupa particularmente, tem a ver com a dificuldade que veio criar no acesso aos cuidados de saúde primários. Não só aos cuidados de saúde primários, mas especialmente aos cuidados de saúde primários. E esta é uma situação que afeta toda a gente, mas especialmente os grupos mais vulneráveis, nomeadamente os idosos que estão institucionalizados e aqueles que se encontram em situações de isolamento social. Portanto, além de nós termos neste momento uma oferta de cuidados de saúde que é inferior à procura, portanto, o que gera listas de espera, estas pessoas têm ainda dificuldades acrescidas, nomeadamente porque têm dificuldade de deslocação, quer aos centros de saúde, quer aos hospitais, quer também quando têm que interagir do ponto de vista eletrónico ou digital com estes serviços. Portanto, estas pessoas normalmente têm dificuldade do ponto de vista digital. E, portanto, eu penso que existe uma obrigação moral até, nós temos todos uma obrigação moral de proteger e ajudar estas pessoas. E uma forma de podermos fazer pode passar pelo recurso à telemedicina. E já há pouco falámos aqui em off que realmente a telemedicina ganhou agora uma especial atualidade com a Covid-19. No entanto, eu penso que é importante, antes de avançarmos, tentarmos clarificar este conceito do que é a telemedicina, uma vez que ele vai ser repetido ao longo desta sessão, e eu agora ia pedir então a ajuda do Dr. Filipe Pinto para, em 2 minutos, nos ajudar a definir este conceito do que é a telemedicina. Ok, obrigado e boa tarde a todos pela presença, obrigado pelo convite. Eu para esta sessão sugiro que a definição que nós vamos usar de telemedicina seja abrangente e que inclua então todas as intervenções em saúde que sejam feitas remotamente por via da utilização de tecnologia, portanto, telecomunicações, comunicação médico-doente ou técnico de saúde doente, seja ela síncrona ou assíncrona. Aconteça ela da forma que nós estamos a fazer neste momento, através de vídeo, comunicar em tempo real, seja porque ele transmite uma informação que vai ser vista depois pelo médico, ou o médico transmite uma informação que vai ser vista depois por mim. Isto inclui, portanto, os sistemas de videoconsulta, de teleconsulta de uma forma geral, a capacidade de fazer questionários no tempo, a capacidade de recolher dados de dispositivos médicos, de wearables, ou seja, ter a capacidade de comunicar dados de saúde de uma forma geral, portanto, seja na vertente de rastreio, na vertente preventiva, na vertente de triagem ou curativa mesmo, em algumas situações. Portanto, se concordarem, sugeria esta definição para usarmos daqui para a frente. Ok, obrigado, Filipe. Portanto, clarificado este conceito de telemedicina, portanto, está na altura então de conhecermos, ou tentarmos conhecer aquilo que são as dificuldades e os problemas sentidos pelo município de Torres Vedras no que respeita ao apoio e à proteção destes idosos institucionalizados e daqueles que se encontram em situação de isolamento social. E para o efeito eu passaria então a palavra à doutora Ana Umbelino, vice-presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras. Muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pela oportunidade, acima de tudo, de poder aprender convosco acerca deste tema tão instigante, que se enquadra dentro da transição digital, algo que todos procuramos aprofundar e perceber
que reverberação, que transformações é que poderá de facto operar nas nossas comunidades, obviamente sempre na perspectiva de poder garantir uma maior distribuição de recursos e de bens para todos de forma equitativa. Eu, antes de me ater especificamente sobre aquilo que verdadeiramente importa, que é de facto elencar um conjunto de problemas ou eufemisticamente desafios que experimentamos em Torres Vedras e que também, da minha experiência, constato existirem noutros municípios, gostaria apenas de fazer uma breve contextualização. Dar nota então de que nós em Torres Vedras, desde logo, aceitámos a descentralização de competências, a transferência de competências do Estado Central, portanto fomos um dos primeiros 20 municípios a fazê-lo a nível do país e na sequência precisamente desse processo, para podermos informar a elaboração da nossa estratégia municipal em saúde, desenvolvemos recentemente um estudo que foi coordenado pela Escola Nacional de Saúde Pública, exatamente intitulado Plano de Desenvolvimento em Saúde e Qualidade de Vida no concelho de Torres Vedras. E por isso algumas questões que irei mencionar têm precisamente respaldo neste estudo, que foi amplamente participado, quer pelos stakeholders, quer também pelos cidadãos, uma vez que houve a consulta aos cidadãos relativamente a uma série de matérias. E por isso socorrer-me-ei de dados deste estudo e também de uma, digamos que, auscultação mais doméstica que fiz a nível do município, procurando também recolher alguns contributos junto das profissionais que dialogam de forma mais estreita com os nossos parceiros. Gostaria então de dizer que em termos conceituais, o modelo que nós adotamos em Torres Vedras reúne um conjunto de pressupostos. O primeiro, a ideia de que a saúde e o bem-estar se desenvolvem ao longo do ciclo de vida e por isso procuramos ter uma perspectiva de ciclo de vida. O segundo pressupõe que os determinantes sociais impulsionam os resultados da saúde e do bem-estar ao longo do ciclo de vida e por isso temos atenção aos determinantes. Terceiro, o lugar local é um determinante da saúde e bem-estar e deve garantir equidade e coesão social. O quarto, o sistema de saúde deve responder às principais mudanças demográficas, clínicas e epidemiológicas ao longo do tempo. O quinto, a organização adequada e uso eficiente de recursos da comunidade e do sistema de saúde deve ser uma realidade. E o sexto, a criação de saúde requer parcerias, porque os cuidados de saúde são apenas, dir-se-ia, uma parte do puzzle. O modelo de organização que nós procuramos implementar assenta numa base colaborativa em que se pretende convocar os diversos stakeholders e, como dizia, concitar também a participação dos cidadãos. Relativamente a alguns problemas ou desafios que foram identificados e que têm, como dizia, respaldo neste estudo. No que diz respeito à população idosa em isolamento social e na sua relação com os serviços de saúde, em particular no que concerne à acessibilidade aos serviços de saúde, nós distinguiríamos duas realidades que são diferentes. De facto, a realidade e as questões que são experienciadas pelos idosos que estão institucionalizados têm determinado tipo de contornos que é diferente das dificuldades, dos constrangimentos que são sentidos pela população idosa que se encontra em isolamento social. No nosso município, a percentagem de idosos isolados está em linha com aquilo que se verifica a nível nacional, ou seja, constitui cerca de 10,2%, e de facto as dificuldades que são experimentadas remetem para, por um lado, a ausência ou pouca disponibilidade no acompanhamento familiar, portanto, obviamente que a maioria destas pessoas não tem redes de suporte familiar que as possa acompanhar, mobilidade condicionada, dificuldades por vezes auditivas também, que dificulta a legibilidade de muitos contactos telefónicos, dificuldades cognitivas na comunicação com o médico, enfermeiros e pessoal auxiliar,
Por vezes, algumas unidades de saúde situam-se em locais de difícil acesso, e aqui estamos a falar de uma acessibilidade física que condiciona a deslocação. Por outro lado, registra-se também alguma dificuldade no acesso às novas tecnologias, que depois tem expressão precisamente na prescrição do receituário crónico e da telemedicina. Estas dificuldades no acesso às novas tecnologias também se verificam, grosso modo, no caso dos séniores institucionalizados. Por vezes existe a ausência de cobertura de transportes públicos, sobretudo nas zonas rurais, que permita precisamente a deslocação às unidades de saúde, e em alguns casos os horários de funcionamento das unidades de saúde revelam-se pouco flexíveis, sendo que a maioria se encontra em funcionamento um período reduzido entre as 8 e as 16 horas. Como responder a estas dificuldades? Obviamente que a produção de conhecimento de base local sendo desenvolvida por via de uma colaboração, ou seja, procurando-se convocar os diferentes parceiros, tem de facto a vantagem de funcionar quase como um processo de investigação-ação, porque à medida que se identificam determinados problemas, tenta-se de forma colaborativa encontrar algumas soluções. E por isso, constatando estas dificuldades, o que é que temos procurado fazer? Por um lado, criar mecanismos, no nosso caso criámos um sistema de transporte a pedido denominado porta a porta, que facilita, digamos que a deslocação e tenta obviar o problema relacionado com a baixa cobertura de transportes públicos. Neste momento estamos também a desenvolver um projeto que denominamos Projeto Trampolim, um projeto de voluntariado que portanto, vai ser agora implementado a título experimental na freguesia urbana da cidade, que conta com a colaboração da Polícia de Segurança Pública, que referencia idosos isolados e em risco, os quais serão beneficiários prioritários deste programa, e em que o objetivo é cruzar o voluntariado com profissionais do município e capacitar estes idosos isolados, desde logo para a utilização das novas tecnologias. De facto, o aumento da literacia digital em pessoas isoladas parece-nos ser primordial, ser uma ação fundamental para precisamente podermos procurar manter a relação, estabelecer a relação com estas pessoas, tirando proveito das novas tecnologias e contribuir para uma maior acessibilidade, não só aos cuidados de saúde, mas também o acesso a outros direitos, o direito à cultura, enfim, a múltiplas outras áreas. E por isso gizamos esta resposta por via do voluntariado, que nos parece ser um recurso importante precisamente para obviar esta situação de isolamento. No nosso caso, em Torres Vedras, demos alguns passos ainda, enfim, tímidos, mas ao mesmo tempo determinados, e estabelecemos uma parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, exatamente para criar um campus vocacionado para as atividades de ensino, assistenciais e de investigação, nomeadamente ao nível dos cuidados de saúde primários e de reabilitação, refuncionalizando um complexo, um antigo sanatório que mais tarde conheceu outros usos também vocacionados para a saúde e que neste momento se encontra desativado. No âmbito deste campus, deste ecossistema que se pretende criar, existe também uma forte componente ligada às tecnologias aplicadas à saúde. E por isso estas áreas interessam-nos sobremaneira e avançando este projeto, como desejamos, seguramente irá aportar inovação também neste domínio. Gostaria ainda de referir que no que diz respeito aos idosos institucionalizados, de facto toda esta situação pandémica que vivenciamos fez com que os municípios tivessem uma maior proximidade com, nomeadamente,
as ERPs, os vulgarmente conhecidos por lares, por força, enfim, de circunstâncias bastante dramáticas, nomeadamente os furtos que ocorreram em algumas destas instituições, pela identificação de estruturas ilegais que foram tornadas visíveis também durante este período, e onde houve a necessidade de uma intervenção articulada entre o município, a Proteção Civil e outras organizações. Isso de facto permitiu-nos colher uma camada de informação, uma camada de dados até então invisível, e perceber, tal como de resto também muitos representantes destas instituições têm publicamente manifestado a importância de existir uma relação mais próxima, mais estreita entre a segurança social e a saúde, e essa relação existir, essa articulação existir e ser também pensada, conceptualizada a nível central. Aquilo que nos foi transmitido por muitas destas organizações é de facto a necessidade do Sistema Nacional de Saúde se adaptar aos desafios do envelhecimento, porque de facto aquilo que se constata desde logo é que os séniores, os cidadãos mais velhos que se encontram nestas instituições têm índices de dependência muito, muito elevados. E por isso aquilo que alguns destes atores reclamam é, por exemplo, a possibilidade de existir uma via verde que faça com que estas pessoas, quando ocorrem, por exemplo, às urgências, não fiquem tanto tempo à espera para tratar determinado tipo de patologias. Em suma, apelam para que haja um pensamento conjunto por forma a existir uma maior articulação e integração entre estes dois domínios, a segurança social e a saúde. No que concerne a uma questão que a Andreia mencionou e que remete para os profissionais, os médicos, de facto aquilo que nós constatamos durante a pandemia foi uma grande dificuldade por parte destas instituições de recrutar médicos, precisavam inclusivamente reforçar as suas equipas e revelou-se muito difícil o recrutamento de médicos e também de enfermeiros. Eu estive, portanto, a pesquisar alguma informação também sobre aquilo que são os rácios que são, portanto, exigidos nestas instituições em termos do número de enfermeiros por utentes, e aquilo que verifiquei é que é exigido um enfermeiro para 40 utentes. Claramente também durante a pandemia aquilo que avultou foi a necessidade de haver um maior reforço, digamos assim, da presença destes profissionais nestas instituições e as dificuldades de recrutamento. De facto existir uma equipa com disponibilidade de tempo para poder acompanhar estas pessoas que de facto apresentam quadros clínicos marcados, enfim, por várias comorbilidades e um índice de dependência muito, muito elevado. Também muitas delas tendo cada vez mais problemas do foro mental e, enfim, uma forte incidência também de doenças neurodegenerativas, o que prefigura também a necessidade destas instituições terem um nível de especialização mais elevado, o que implica também recursos mais especializados em determinados domínios. Grosso modo, foi de facto este quadro que nós identificamos através da relação que estabelecemos com estas organizações. Acrescento também que, no que diz respeito aos indicadores de desempenho das nossas unidades de cuidados de saúde primários, de facto em Torres Vedras, à semelhança daquilo que se verifica na ARS-LVT, nós temos de facto um déficit de médicos de família, portanto nós temos, segundo os dados mais recentes, 0,6 médicos para 1000 inscritos, que é de facto também a mesma proporção da região de Lisboa e Val do Tejo, abaixo
daquela que é a proporção a nível do continente, que é 0,7 por mil inscritos. E por isso esta dificuldade a nível da fixação de médicos de família é efetivamente uma realidade e tem obrigado a um exercício, enfim, de se procurar encontrar soluções para este problema. É um problema complexo, multifactorial e de facto não se pode aplicar soluções simples ou simplórias, sob pena de estarmos a perder tempo e de não surtirem quaisquer tipo de efeitos. E por isso parece-nos bastante interessante poderem-se explorar outras metodologias, recorrendo também a outras tecnologias e abordagens, e daí o nosso interesse também sobre este tema. Para concluir, referir que o município, em parceria com as instituições Solidariedade Social e com as outras forças vivas a nível local, tem consciência de que, de facto, a capacitação, quer dos cuidadores formais, mas também dos cuidadores informais para o uso das novas tecnologias e a capacitação da população idosa em isolamento social e institucionalizada deve ser uma prioridade, bem como munir estas instituições e estas pessoas dos recursos tecnológicos que são necessários. Acreditamos que, a par dessa capacitação, um acompanhamento de proximidade pode ser garantido por via do recurso ao voluntariado e utilizar o voluntariado como uma ferramenta para esse fim. Voluntariado esse que pode conhecer diferentes matizes e pode ser um voluntariado corporativo, envolvendo também e apelando à responsabilidade social, inclusivamente de organizações de caráter privado. Nós, de facto, acreditamos que, sendo os municípios o nível de governança mais próximo dos cidadãos e existindo uma cultura de proximidade, de trabalho colaborativo, de trabalho em rede, um diálogo estruturado entre os diferentes parceiros, podem ser ensaiadas soluções inovadoras que depois possam ser escaladas a outros territórios. E por isso, para finalizar, respigando uma afirmação do sociólogo Zygmunt Bauman, que dizia que as cidades contemporâneas são observatórios, são palcos, nós acrescentaríamos que são também laboratórios para a experimentação, porque são locais de encontro, e os locais de encontro são, por excelência, espaços promotores da criatividade, espaços promotores de trocas, e é isso que pretendemos também fomentar, a troca de conhecimento que possa de facto gerar soluções que sejam inovadoras e não persistir em velhas soluções que já se revelaram ineficazes, porque muitas vezes aquilo que sentimos é que o discurso, mesmo relativamente à questão dos médicos de família, etc., acaba por cair em vulgatas, em explicações muito simplificadoras, não se encontrando outras alternativas e cristalizando, enfim, num discurso que acaba por ser improdutivo. Estou naturalmente disponível para as questões que entenderem por bem colocar, mas para começar ficaria por aqui. Obrigado, doutora Ana Melino, por nos ter, no fundo, traçado uma imagem tão nítida daquilo que são, ou que é a realidade do Conselho e do município de Torres Vedras nesta área. E eu passaria então agora à doutora Ana Gabriel e até entrava um bocadinho à laia de provocação, porque tal como o conceito de telemedicina gera alguma confusão ou algumas interpretações, também penso que o conceito do velho benzer sequer também muitas vezes tem sido objeto de várias interpretações. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar de duas, uma é de que é um sistema para poupar dinheiro e uma outra que eu acho que é aquela que eu costumo ouvir aqui muitas vezes em Portugal, é de que é uma inovação americana, portanto, que nasce nos Estados Unidos e que é de difícil aplicação aos sistemas de saúde europeus, especialmente sistemas que são baseados no modelo de Beveridge, como é o nosso. E, portanto, eu gostava que nos ajudasse a compreender melhor este conceito e, eventualmente, a sua possível aplicação a um sistema de telemedicina.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Fórum de Saúde, e para me ter convidado. É mesmo uma provocação isso, Pedro, essas perguntas. Talvez eu acho que é importante, num primeiro tempo, relembrar um pouco o que é este conceito de valor em saúde, de cuidado, de value-based healthcare. Portanto, eu vou apresentar aqui rapidamente 2 slides. Ok. Acho que todo mundo consegue ver a apresentação. Sim, estamos a ver, está ok. Portanto, ok, só para relembrar o que é este conceito de value-based healthcare, que eu quero dizer que é um conceito que nasceu em 2006 e que foi, no fundo, definido pelo Michael Porter e pela Elizabeth Teisberg, que foi publicado e mais conhecido via o livro Redefinir a Saúde, que foi publicado em 2006. E, portanto, eu penso que é um conceito que é muito atualizado, que está a ser utilizado com muita força nos Estados Unidos, na Europa, cada vez mais, e na América Latina. E, no fundo, é um conceito, eu diria, eu chamo isso um conceito de gestão de saúde, que nasceu para responder a uma preocupação muito importante, que é o aumento dos custos em saúde no mundo inteiro. Portanto, o aumento que vem, e como já foi explicado aqui, não só do aumento da esperança de vida, de uma população mais envelhecida e de uma prevalência muito maior das doenças crónicas, mas também de uma oferta muito maior de serviços de saúde, porque nós tivemos um desenvolvimento muito importante das tecnologias em saúde. Portanto, 2 preocupações: o aumento dos custos, mas não havia e não vimos em nenhum sítio um aumento paralelo dos resultados em saúde para o doente, ou seja, da qualidade destes mesmos serviços, cuidados de saúde. E, portanto, o valor, é preciso definir o que é o valor. O valor, no fundo, é uma equação que o Porter definiu, que compara os resultados em saúde que importam para o doente, ou seja, os tais outcomes, relacionados com os custos necessários para atingir estes próprios resultados em saúde. Portanto, é fazer a coisa certa, nós estamos a falar da efetividade, é fazer a coisa certa no local certo, com o custo certo, estamos a falar de eficiência. E aqui mais tarde, acrescentamos aqui uma componente que é muito importante, que é a pertinência do cuidado. De facto, há muitos procedimentos que estão feitos, mas que não têm pertinência e que, de facto, não trazem valor para o doente. E, portanto, neste caso, o valor é 0. Pronto. Também um ponto muito importante que visa este conceito é mudar o modelo de remuneração atual dos cuidados, que é baseado no volume, ou seja, mais procedimento existe, mais facturação há, para uma remuneração baseada em valor. Ou seja, nós, hoje, todo o risco da prestação de cuidado é do lado do pagador. Portanto, os providers, os hospitais, não têm responsabilidade, vou dizer isso, sobre o outcome do doente. Portanto, essa mudança, essa transferência de um modelo de remuneração baseado em volume sobre um modelo de remuneração baseado em valor é fundamental para fazer essa transição. Aqui, para fazer a ligação para a telemedicina, o importante hoje, e o que está a ser feito em vários países, é começar a medir os outcomes do doente. E estes outcomes, eu queria dizer que são os outcomes que importam para o doente. E aqui entra, de uma maneira ou de uma outra, a telemedicina. A telemedicina, para mim, é uma ferramenta do value-based healthcare. Ou seja, quando vamos medir o resultado em saúde de um doente que tem uma patologia, nós vamos primeiro lhe pedir quais são as suas expectativas em termos do seu tratamento, que é muito importante. E estes resultados em saúde também são medidos em função das suas preferências, como que ele queria que o tratamento lhe seja providenciado no futuro. Portanto, estes outcomes podem aumentar se de facto nós estamos a proporcionar meios diferentes, meios que são mais convenientes para eles utilizar durante o seu tratamento. Pronto. Depois, importante também, o professor Muir Gray, não sei se alguém já ouviu falar,
que trabalha no Oxford e que trabalha muito com o NHS e que desenvolveu também em 2006 um framework de valor em saúde, e então que tem, no fundo, uma terceira componente da equação de valor, que é o nível da população, ou seja, ele visa a dar respostas a todos os desafios de sustentabilidade, de equidade, e nós aqui ouvimos falar muito de equidade, e de inovação no sistema de saúde. Portanto, o objetivo dele é dizer, bom, os orçamentos dos países são limitados e, portanto, não só nós temos que desenvolver os cuidados com valor, mas nós temos também que ter em atenção a equidade desta repartição dos cuidados via os doentes. Ou seja, quando nós temos uma população, nós temos que adaptar o nosso orçamento ao volume de cuidado que tem que ser prestado para essa população específica. Portanto, passar agora para a telemedicina e o valor em saúde. Portanto, nós, com a telemedicina, penso que é um ponto muito fundamental, que é o aumento do acesso aos cuidados de saúde, e já falamos. Portanto, é muito mais indicado para as populações com dificuldade de mobilidade, para as pessoas com deficiências, para as pessoas com dificuldade de disponibilidade também. E, por exemplo, no Brasil, nós temos visto muito isso no acesso a especialistas, que são muito mais reduzidos e, de facto, nós conseguimos, as pessoas que têm doenças mais raras e que estão localizados muito mais longe das cidades onde se encontram esses especialistas, podem ter acesso a estes especialistas. Portanto, eu diria que a telemedicina aqui tem tem o mérito de aumentar o acesso aos cuidados de saúde. Depois nós falamos também do aumento da qualidade dos cuidados de saúde. Okay? Nós falamos também aqui, especialmente verdade em paciente mais senior, não é? Onde essa ferramenta de saúde vai permitir uma maior e mais regular seguimento das patologias, reduzindo normalmente o número e os episódios agudos. Portanto, nós temos também aqui um foco na prevenção e no seguimento, o que aumenta o valor em saúde. Redução dos custos relativos aos ciclos de cuidado do paciente também. Portanto, a telemedicina normalmente vai reduzir os custos, portanto tem um custo mais baixo. Também facilita o tratamento dos medicamentos, ou seja, o follow-up dos medicamentos. Por exemplo, nós vimos muito no Brasil que o facto de ter contacto mais regular no âmbito do tratamento de doenças crónicas permitia também medir o compliance dos tratamentos. Portanto, isso é um ponto muito importante, porque muitas vezes os tratamentos não resultam simplesmente porque não há compliance aqui na tomada dos medicamentos. Outro ponto importante, que é também um dos princípios fundamentais do Value-Based Healthcare, é o aumento do engagement do paciente. Ou seja, o paciente aqui, e particularmente nas doenças crónicas, permite aumentar o número de contactos, permite de uma maneira muito mais preventiva adaptar os planos de saúde à reação deste tratamento, e essas sessões de telemedicinas podem também introduzir aqui literacia em saúde e validar a adesão aos tratamentos. Outro ponto que nós temos visto é, na telemedicina pode haver agregação de valor, ou seja, pode haver de facto um médico que é mais remoto e uma enfermeira que está junto do doente, onde de facto a consulta de telemedicina pode agregar valor entre um médico remoto e um outro profissional de saúde junto do doente. Portanto, eu diria que são os pontos que eu vejo que são fundamentais e que, na minha opinião, aumentam e têm um impacto positivo no valor em saúde. Agora também não queria deixar de realçar algumas dúvidas, alguns pontos que foram levantados no âmbito da telemedicina, e de certeza o Filipe Pinto depois vai poder responder, que é, nomeadamente, a temática da formação dos profissionais de saúde, da sua capacitação. Ou seja, como é que hoje e como que as escolas de saúde respondem a esse desafio, como preparar os médicos para, de facto, dar uma consulta, quais são as diferenças, porque quando nós procuramos formação
nessa área não há muita formação disponível para os médicos. Como que eles têm que atender hoje uma teleconsulta versus uma consulta presencial? Portanto, a temática da formação aqui para mim é fundamental. Qual seria a definição dos parâmetros de avaliação dos resultados de uma teleconsulta? Ou seja, é óbvio que nós vimos muitas vezes que a teleconsulta, e nomeadamente nessas consultas mais regulares, ou essas consultas mais imediatistas, eu tenho um problema, eu ligo e eu tenho à disposição alguém e eu vou resolver a minha pergunta, eu vou ter respostas imediatas à minha pergunta e eu fico mais calmo, em vez de ir para uma consulta, eu já vou resolver aqui a minha situação. Mas deve haver também outros parâmetros que têm que ser avaliados para, de facto, ver quais foram os outcomes de uma consulta feita remotamente. Eu acho que é muito importante. Quais são as limitações da telemedicina? Portanto, a temática do diagnóstico à distância. Nos Estados Unidos já houve muitos casos e muitas discussões, vou dizer, à volta da temática do diagnóstico à distância. De facto, quando há um erro que está feito, e isso levanta o problema, houve alguns erros medicais ou de diagnósticos que foram feitos nos Estados Unidos e essa temática, na altura, foi levantada. Portanto, eu também acho que é um ponto que nós temos que trazer aqui. A proteção de dados, não é? Aliás, nós estávamos a falar o outro dia numa sessão de esclarecimento com um médico no Brasil e ele estava a me dizer, eu fiz uma consulta de dermatologia, uma consulta de telemedicina, portanto, a plataforma de telemedicina pertencia acho que era uma companhia de seguro ou outro, e ele me disse, logo que eu acabei a minha teleconsulta, eu recebi um WhatsApp, no fundo, a me dizer quer ajuda para ter o medicamento a um preço mais baixo. Ou seja, atenção a toda a proteção de dados, nós não estamos a ver só em Portugal, estamos a ver a telemedicina como um todo e no mundo, e eu penso que aqui a temática da proteção de dados também é válida quando nós estamos a falar de telemedicina. E depois a remuneração dos profissionais de saúde. De facto, nós temos tendência a dizer uma consulta de telemedicina tem que ser, de facto, mais barata, ela ocupa menos espaço, menos tempo, aliás, normalmente elas são muito mais curtas, mas, na realidade, eu diria que nós temos que ter uma pessoa com muito mais experiência para fazer uma teleconsulta do que para fazer uma consulta presencial. Ou seja, tem que ter uma experiência porque é muito mais difícil apanhar alguns sinais, ter uma narrativa tão completa com uma pessoa que está atrás do ecrã que quando nós estamos a falar, no fundo, de uma consulta presencial. Portanto, eram os pontos que eu queria levantar, sendo que no nível do valor em saúde, eu acho que não há dúvida, para mim, que a telemedicina, quando ela é escolhida pelo doente, porque nós aqui temos que entender na medicina baseada em valor, entender primeiro quais são as preferências do doente, ok? Quando ela é escolhida pelo doente, eu penso que ela tem, de facto, muitos benefícios para a saúde geral. Obrigado, Anne. E principalmente, além de ter esclarecido e ter ajudado aqui a esclarecer o que é o conceito do Value Based Care, agradeço especialmente pelas perguntas que deixou e que me facilitam a mim o trabalho e que eu passo desde já a endereçar essas questões. Atenção, Pedro, que o valor em saúde e o Value Based Care, de facto, hoje é uma realidade. Nós trabalhamos todos os dias aqui em Portugal com equipas que estão a adoptar estes conceitos e estão a implementar iniciativas de Value Based Care dentro dos hospitais. E, portanto, pessoalmente, eu não tenho dúvida que é o nosso futuro. Simplesmente, pensando no modelo de remuneração, eu penso que é a única maneira que nós podemos tornar esse modelo de saúde sustentável. Ok, obrigadíssimo, Anne. Eu passo então a palavra ao Dr. Filipe Pinto, da NOC. E, Filipe, a palavra é sua e deixo-lhe também as questões que depois, que se quiser responder às questões que a Ana aqui deixou. Ok, perfeito, obrigado. Penso que estão a ver a apresentação, certo? Sim, já estamos a ver. Perfeito, ok. Muito bem. Eu
achei as duas comunicações anteriores ótimas em termos de dicas daquilo que eu posso tentar abordar. Vou tentar endereçar o máximo de pontos possível no decorrer aqui da minha comunicação. Entanto, sem me deter em coisas que já tenham sido discutidas antes. Portanto, eu lanço aqui já uma pequena provocação. Eu acho que esta população idosa vulnerável, que também já descrevemos, estamos a falar de pessoas que têm algum nível de incapacidade física ou incapacidade psicológica e que, portanto, estão mais vulneráveis não só pela questão da idade, mas por estas incapacidades. E estamos aqui a falar também, em especial, das populações que estão nas ERPs, portanto, nos lugares lares, mas também podemos estar a falar de populações que têm esta vulnerabilidade e estão, por exemplo, em centros de dia, e foi nesse sentido aqui que preparei a nossa apresentação. Portanto, eu diria que esta população precisa mesmo de telemedicina e vou tentar convencer-vos disso e explicar os prós e os contras desta afirmação no decorrer dos próximos minutos. Portanto, como já foi aqui abordado, é uma população que tem múltiplas comorbilidades, sendo que as mais comuns são questões crónicas, doença cardiovascular, doença respiratória e muita deterioração cognitiva e depressão, que é um diagnóstico muito comum. Portanto, são pessoas que têm, em virtude destas doenças, uma fragilidade muito grande. A poliomedicação é um problema. Mais de 75% das pessoas que têm mais de 65 anos, independentemente de estarem em ERPs ou centros de dia, tomam pelo menos 4 medicações diferentes. A questão da gestão da medicação, da adequação da medicação, dos diferentes ajustes da medicação é extremamente complexa. É uma discussão que se estende inclusivamente ao perfil de segurança dos medicamentos, porque isto gera uma série de interações e uma complexidade depois de monitorização de segurança que é difícil de gerir. São pessoas, como já foi dito, com uma rede social frágil, com um compromisso grande da qualidade de vida. Portanto, há qualidade de vida que, apesar das doenças crónicas, se pode manter e deve ser um dos nossos objetivos. Antecipando já aquilo que se deve medir, por exemplo, a qualidade de vida é algo que eu acho que se deve medir sempre, qualidade de vida e funcionalidade, independentemente do serviço que estamos a prestar ou do diagnóstico que está subjacente a cada doente. E a questão do compromisso da independência, que é uma questão fulcral na acessibilidade e, como já foi dito, na acessibilidade tanto aos cuidados presenciais, como também poderá ser uma barreira à acessibilidade dos cuidados remotos. Portanto, isto traduz, e puxando aqui o discurso um bocado para a questão médica, que é a que me diz diretamente respeito, traduz-se em necessidades clínicas que vão muito para além de ter um médico disponível. Portanto, é preciso, de facto, ter um médico diferenciado disponível, e aqui estou a incluir os médicos de família que em Portugal têm uma preparação excelente e que conseguem fazer face a grande parte das necessidades destes doentes. Mas também estou a incluir, por exemplo, os técnicos de saúde mental, os psiquiatras, os psicólogos, e estou a incluir também os neurologistas, porque diria que este trio endereça a esmagadora maioria das necessidades imediatas dos doentes, reservando-se os outros especialistas para intervenções de segunda e terceira linha, nomeadamente os cardiologistas, pneumologistas e mesmo os internistas não estarão tão versados para este tipo de cuidado extra-hospitalar, porque é disso que estamos aqui a falar, de cuidados primários, e portanto vamos deixar a tónica nos cuidados primários. As necessidades passam então pela facilidade do acesso e é ter o recurso disponível, o recurso médico disponível, mas garantir que esse recurso médico garante continuidade, regularidade e rapidez. Portanto, quando falamos em acessibilidade, não é só questão de saber que esta pessoa tem um médico, é saber com que frequência e com que facilidade este médico pode estar presente quando a pessoa precisa. E aquilo que acontece quando nós temos o quadro que nos enquadra, que vemos aqui à esquerda, de múltiplas comorbilidades e medicações, estamos a falar de pessoas que têm uma reserva vital estreita e que, portanto, a descompensação acontece de forma súbita, de forma repetida ao longo do tempo e que exige uma resposta que seja regular. Eu não posso deixar estes doentes, às vezes, mais do que 24 horas ou até do que 12 horas sem uma resposta. E, portanto, isso tem que ser tido em consideração. Não chega a ter um médico de família, é preciso que haja disponibilidade e aqui a discussão adensa-se, porque víamos que esta semana que na Guarda estão a faltar, há mais de 10 mil doentes que estão sem médico de família. Arranjar um médico de família é o primeiro passo, que será excelente, mas depois é preciso garantir a continuidade e a regularidade desses cuidados. E depois, como estávamos aqui a falar, a Ana já referiu, é preciso saber o que é que se mede. E estes doentes precisam de medidas, é preciso avaliar o impacto das medidas, e isto é verdade em toda a saúde, e não podemos deixar que seja diferente aqui. É preciso arranjar formas de medir aquilo que fazemos para perceber se estamos no bom caminho ou não,
porque isto são medidas que gastam muitos recursos. Porque é que eu acho que nós achamos que a telemedicina pode ser uma solução para isto? Se nós pensarmos na telemedicina, como eu descrevi no início, que é algo que é abrangente, estruturado e que tem boas bases, a telemedicina assenta num corpo médico-científico muito competente, que decide o quê? Que decide estruturar cuidados, portanto, planos de tratamento baseados em telemedicina, e são esses planos de tratamento que permitem que uma equipa clínica faça um trabalho com segurança e não apenas uma coisa que é, por exemplo, usar a telemedicina ou a videoconsulta porque presencial não dá e não é possível. Nós não devemos olhar para a telemedicina nessa vertente, devemos olhar para a telemedicina de uma forma estruturada. Se eu tenho guidelines para seguir um doente que tem hipertensão em regime presencial, no consultório do meu centro de saúde, eu também tenho que ter orientações para o fazer remotamente, e isto tem que ser verdade para todas as patologias, ou pelo menos para o leque de patologias que nós podemos ir endereçando. E antecipando já uma das questões que a Ana levantou, a questão da formação, a questão é uma formação muito hands-on. Alguém tem que começar. E, portanto, a evidência científica que existe alguma, mas não é assim tão definitiva que permita gerar só por si guidelines. E, portanto, a experiência que nós trazemos, e a NOC é uma empresa de telemedicina, e vou ter que partilhar alguma da nossa experiência, nós começamos de forma muito cautelosa com especialistas de medicina geral e familiar, seguindo aquilo que o Código Deontológico da Ordem dos Médicos diz, que é o médico deve fazer em contactos remotos apenas e só aquilo que se sente confortável a fazer. E, portanto, sem pressão nenhuma, o que vai acontecendo, e a experiência que nós temos, é que os médicos vão se sentindo confortáveis com esta ferramenta e vão querendo andar mais e fazer mais e sentindo-se mais confortáveis com as ferramentas que estão a utilizar. Nós acreditamos, e também na vertente da formação isso já se está a ver, que esta experiência depois pode ser partilhada com outros colegas, e aquilo que está a acontecer neste momento com as nossas equipas é que, além das nossas equipas estarem agora a fazer doutoramentos e mestrados com a experiência, com base na experiência que nós recolhemos, estamos também a ser convidados a fazer formação em cursos de telemedicina e telesaúde que estão a ser agora implementados em diferentes faculdades, e ainda bem. Portanto, a base para nós tem que ser a parte clínica. Tem que haver aqui um objetivo, tem que haver objetivos claros e programas claros que devem ser seguidos. A camada seguinte é a camada das ferramentas digitais e da telecomunicação. Se as ferramentas forem bem desenvolvidas, vamos conseguir gerar, obviamente, a flexibilidade geográfica, garantindo essencialmente, aqui para garantir a flexibilidade geográfica, a cobertura de rede, porque uma coisa tão simples como um 4G até há pouco tempo não chegava a todo lado e havia dificuldades de rede, e, portanto, até isso era uma barreira, mas que agora está a ser ultrapassada com a implementação de 5G. Por outro lado, também, se as ferramentas estiverem bem estruturadas, vão permitir eficiência dos recursos. Isto tudo combinado promove a tal acessibilidade que nós precisamos, e se com a eficiência das agendas a aumentar, garantimos mais continuidade dos cuidados e maior rapidez no acesso aos cuidados. E depois, como resultado disto tudo, tem que haver muita data science, muita ciência de dados, a interpretar tudo aquilo que foi feito, todas as medidas que foram feitas, portanto, os programas, a interpretação a nível dos outcomes clínicos, a interpretação a nível da experiência de utilização da plataforma, e depois, com isto, avaliarmos se temos a ferramenta certa, se temos o programa certo, o programa clínico certo, se chegamos onde queríamos e quão eficientes fomos a chegar onde nós tínhamos planeado. Embora, de facto, a telemedicina não é a panaceia, não vai resolver tudo, estamos aqui a resolver um leque de condições, ou vamos supor, agudização, ou seguimento de certas condições, ou até de triagem de umas outras, não vamos resolver tudo, mas aquilo que nós acreditamos é que a telemedicina não resolve tudo, mas o caminho deve ser no sentido do digital first. Estes programas, esta implementação da telemedicina deverá ser no sentido de criar na telemedicina uma espécie de peneira que nos permita decidir o que é que tem que imediatamente passar para presencial e o que é que pode ficar ainda no digital. Isto vai exigir muitos anos de trabalho, muitos anos de evidência, se calhar não tantos anos assim, porque aquilo que aprendemos com o Covid é que nós conseguimos aprender muito mais depressa do que aquilo que pensávamos e conseguimos tomar decisões muito mais depressa do que aquilo que nós achávamos. Mas aquilo que nós acreditamos é que devemos planear a prestação dos cuidados baseada em telemedicina, ou seja, isto não é para implementar amanhã, porque tem que ser tudo repensado. Que doentes eu posso fazer passar por um canal digital first e o que é que eu posso esperar desta primeira abordagem? Porque é que esta opção, que fatores é que suportam esta opção do digital first? É mais custo efetivo,
promove a acessibilidade, como já dissemos, maximiza o impacto das equipas, porque eu consigo alocar os especialistas ou as pessoas mais experientes numa determinada área a doentes que efetivamente precisam dessa consulta presencial. Agrada às equipas, porque as equipas têm a percepção de que estão a causar mais impacto. Nem sempre aquilo que é mais desafiante intelectualmente é aquilo que motiva as equipas. As equipas, acima de tudo, equipas clínicas, querem sentir é que estão a causar impacto na sociedade, que estão a fazer melhorar a saúde de alguém. E, portanto, aqui também agrada mais as equipas, motiva mais as equipas, e ao contrário daquilo que se pensa, não compromete a relação médico-doente, já vamos ver à frente que há boa evidência nesse sentido. A fase 2 é escolher a ferramenta tecnológica que serve os nossos propósitos. Nós não devemos pôr numa caixa pequena uma coisa grande, devemos arranjar a caixa certa para pôr essa coisa grande. E, portanto, a solução que nós vamos ter que arranjar, tecnológica, vai ter que fazer face àquilo que clinicamente ficou planeado, nunca ao contrário. E é isso que faz muitas vezes falhar, não só na telemedicina, mas noutras ferramentas tecnológicas, é isso que faz falhar os projetos, porque eu estou a usar vamos supor, um martelo para apertar parafusos e isso não vai resultar. E isso sim desgasta toda a gente, desgasta doentes, desgasta profissionais e desgasta o modelo em si que acaba por falhar. Portanto, temos que começar aqui, se calhar, a ir à procura de players novos, e é um bocadinho esse o nosso posicionamento, trazer alguma coisa de novo que consiga acrescentar valor àquilo que já existe. E como nós, há outras ferramentas que também estão a acrescentar valor, não só na telemedicina, mas, por exemplo, na medição de sinais vitais através das câmaras dos telemóveis, na detecção de estados emocionais através da nossa expressão facial, através da câmara de um telemóvel. Há uma série de ferramentas que estão a tentar ocupar um espaço e que efetivamente poderão ter esse espaço como dispositivo médico, devidamente certificadas, mas é preciso que lhes seja dada essa oportunidade. Aqui, obviamente, na escolha da tecnologia, o RGPD tem que ser cumprido, quer dizer, isso para nós é impensável entrar para o mercado precisando de ser certificado como dispositivo médico e não sendo, ou ter que cumprir com os regulamentos de proteção de dados, ter que cumprir e não cumprir. Portanto, acho que isso é aquela discussão que nós temos que pôr agora na prateleira, porque acho que só deve estar autorizado a falar sobre estas questões quem efetivamente já cumpriu estes dois requisitos, que são regulamentares e que são inquestionáveis. E depois, preparar-nos para analisar os dados e a tal questão da seleção dos endpoints que estávamos há bocado a discutir e que podemos discutir depois da minha apresentação. Muito rapidamente, só aqui limpar alguns mitos, porque há verdadeiros desafios e há falsos desafios. E os falsos desafios só nos fazem perder tempo. Dizer que a telemedicina não é bem aceita, que é difícil de utilizar, que a consulta presencial é sempre melhor, ou que há falta de evidência sobre o benefício, ou que perturba a relação médico-doente, são tudo argumentos muito comuns para atrasar a implementação de programas em telemedicina. Aquilo que nós sabemos, e isto é evidência científica, e neste slide fiz questão de pôr ali as referências para suportar, porque não é a nossa opinião, os doentes apontam como pontos positivos a dispensa da deslocação, e estamos a falar de doentes idosos aqui especificamente, o preço, porque é mais acessível quando eles têm que pagar, a percepção de continuidade e de regularidade dos cuidados, sentem-se muito mais apoiados e às vezes eu tenho mais, a propensão para utilizar aumenta com a percepção de que estou abandonado. Portanto, funciona um bocadinho ao contrário. Quanto mais acessível os cuidados estão, menos eu vou utilizar. E também promove a redução dos dias de internamento quando os doentes têm que ser internados por uma descompensação. Portanto, esta questão da continuidade também impacta os hospitais e as vagas nos hospitais e as idas à urgência, como é evidente. Se a tecnologia se adaptar à intervenção, a tecnologia não é uma barreira, e aqui também falou-se há bocado do envolvimento dos cuidadores informais e dos cuidadores formais e dos treinos das equipas e até dos voluntários, do voluntariado. A tecnologia tem que ser posta na mão das pessoas de uma forma que seja muito intuitiva, muito fácil de utilizar e tem que ser dado treino. Isso tem que fazer parte de um package de telemedicina, não pode ser só está aqui a solução, ou a ferramenta tecnológica. A capacidade da telemedicina depende muito do contexto e, portanto, não quer dizer que haja primeiras consultas que tenham que ser sempre presenciais. Eu sei que aqui estou a entrar num campo muito polémico e que há muitos médicos que defendem o contrário, que a primeira consulta tem que ser sempre presencial. Eu não acredito nisso e é algo que é perfeitamente debatível dependendo dos diagnósticos. E já há muitos programas implementados aqui, mais uma vez, em maiores de 65 anos, em que o benefício das intervenções por telemedicina foi comprovado a diferentes níveis, em diferentes medidas, tanto de satisfação como de medidas de clínicas específicas para cada patologia,
e temos benefício na área da ortopedia, da neurologia, inclusivamente em pós-AVC, que seria uma coisa que dependeria muito do exame físico, do exame neurológico, dermatologia, cardiologia, no seguimento da hipertensão e há outras. Listei aqui apenas algumas. E depois aqui um ponto muito interessante é que 65% dos doentes sentem boa relação de empatia durante a videoconsulta, 85% entende que a sua queixa está a ser devidamente endereçada e 86% acha que a duração da consulta é adequada, que não difere muito da consulta presencial, sendo que, objetivamente, as consultas por telemedicina são mais curtas. E, portanto, estamos aqui a aprender, porque intuitivamente todos nós dizemos que a empatia fica prejudicada, que é muito curta a consulta e que o doente acha que a consulta é demasiado curta. Não é verdade. A nossa experiência clínica do dia-a-dia também mostra que estes mitos não são verdade. E se 65% sente que há uma boa relação de empatia durante a videoconsulta, eu acho que isto ainda pode melhorar muito, porque é tal coisa de nós treinarmos as equipas para fazerem boa telemedicina, porque estão a fazê-los um bocado no desenrasque nesta fase ainda e isto ainda pode ganhar alguma estrutura. Acelerando um bocadinho, as resistências reais que neste momento existem à implementação da telemedicina são outras, que têm precisamente a ver com a escassez de equipas clínicas com experiência em telemedicina que consigam aportar esse know-how clínico e, portanto, estamos numa base muito de pilotar e de reunir evidência científica, mas também há muita resistência de equipas que poderiam ter muita casuística e que podiam fazê-lo com uma retaguarda muito sólida, mas que resistem muito à telemedicina. Acho que por desconhecimento muitas vezes e por algum receio de que há sempre aquele mito também de que a telemedicina e que a tecnologia vem substituir o médico, e não vem. Isso é completamente errado. O que vai acontecer é que os médicos que usam a tecnologia vão substituir aqueles que não a usam, e eu disso não tenho grandes dúvidas. Depois há também as dificuldades a nível das ferramentas e as telecomunicações, porque há escassez de developers, de programadores que percebam de medicina para ir de encontro diretamente às necessidades clínicas. Há habitualmente pouco envolvimento dos clínicos no desenvolvimento das soluções e, portanto, há fraca adequação às necessidades clínicas. E depois, muitos dados que são gerados em saúde ainda são de qualidade insuficiente, estão pouco parametrizados, são dados que têm pouca capacidade de nos orientar nas nossas decisões estratégicas na saúde. É preciso, neste momento há um grande boom de cientistas, data scientists, de pessoas que percebem de análise de dados e de limpeza e curadoria de dados, e, portanto, de facto, isso é uma dificuldade que toda a gente sente. Eu tenho muitos dados, mas quando vou tentar analisá-los, eu tenho muito lixo, tenho muitos dados que criam ruído e que não me ajudam a concluir grande coisa. A NOC tem um programa de piloto de implementação nestas populações vulneráveis, muito na lógica daquilo que a senhora vice-presidente da Câmara de Torres Vedras falou do voluntariado corporativo. Nós estamos na fase de implementação deste projeto e basicamente consiste num modelo híbrido. Aí está a responsabilidade de criar a ponte de algo que é algo mais tradicional para algo mais disruptivo, e isto baseia-se num corpo clínico de médicos de medicina geral e familiar em primeira linha e de psiquiatras e neurologistas numa segunda linha. É um programa que começa com uma avaliação presencial, em que faz o ponto de situação dos idosos que estão institucionalizados em herpes, faz o levantamento das suas comorbilidades, da sua medicação, das suas necessidades, definem-se os Patient Reported Outcomes Measurements que nós vamos utilizar para depois avaliar o impacto do nosso programa, seleciona-se a plataforma, que no nosso caso foi mais fácil porque somos nós que a desenvolvemos, envolvemos o corpo clínico desde o planeamento até à parte da implementação, é muito importante para que isto corra tudo bem, sinalizamos as herpes que estão elegíveis, fazemos a inclusão dos doentes, fazemos a intervenção e fazemos registros e envolvemos muito a nossa equipa nos registros de qualidade, porque é isso que nos vai permitir recolher os tais resultados do programa. Partilhamos os nossos resultados com os cuidadores e com os doentes, porque também temos que envolver cada vez mais a comunidade nas intervenções que vamos fazendo, explicar o que estamos a fazer e com que propósito faz parte da educação para a saúde, é uma forma de educar para a saúde. Analisamos esses dados, verificamos se os nossos endpoints foram cumpridos ou não foram cumpridos, fazemos um balanço e retificamos aquilo que queremos retificar e acrescentamos as ferramentas digitais que houver espaço para incluir. Portanto, é assim que nós imaginamos a implementação e planeamos a implementação e já está precisamente no terreno. Muito rapidamente, isto foi uma adição de última hora, é uma referência que eu recomendo e também coloquei ali a fonte. A KPMG, a consultora, lançou há cerca de 2 meses um survey aos 100 dos maiores CEOs do mundo na área da saúde,
E as conclusões, curiosamente, eu só li este artigo ontem, para mim foi muito satisfatório perceber que estamos todos a pensar mais ou menos igual, e vamos ver que estamos todos a pensar até nesta sessão mais ou menos igual. A pandemia foi um catalisador da mudança, e aprendemos que conseguimos ser mais rápidos a gerar mudança nos cuidados de saúde. A tendência é para os cuidados centrados no doente, e, portanto, temos que ver o que é que os doentes querem, exatamente como dizia a Anne, e tentar suprir essas necessidades o mais depressa possível. Devemos caminhar no sentido do empoderamento dos doentes e evolução para o autocuidado. Eu aqui acho que nós temos uma barreira muito grande que também podemos discutir, que a nossa literacia em saúde ainda é fraca, e, portanto, temos muito caminho para percorrer até podermos empoderar as pessoas, ou pelo menos empoderar o máximo. Nesta fase não poderemos fazê-lo assim muito rapidamente, na minha opinião. O caminho também é da descentralização dos cuidados de saúde, sair dos hospitais e fazer tudo o que seja possível em casa ou nos cuidados primários. E tudo isto encaminha-se no sentido da digitalização, porque a digitalização é um canal de comunicação, deve ser vista como um canal de comunicação constante que recolhe dados inteligentes que nos permite tomar decisões. E, portanto, estes dados em saúde vão nos levar até outros caminhos que neste momento ainda estão embrionários, que são os da inteligência artificial e da robótica. Por outro lado, estamos todos muito preocupados com os profissionais de saúde, e isto é genuíno. Os profissionais estão, como estávamos a falar até um bocadinho em off, estão muito esticados, estão a sentir o peso das operações que não podiam ser mais eficientes, e toda esta mudança também tem que permitir aos profissionais ganhar tempo para tomarem as decisões mais difíceis e libertá-los da burocracia, libertá-los dos casos, distribuir melhor o trabalho, no fundo. É crítico, dizem os CEOs, criar parcerias estratégicas, e falam especificamente da segurança social, das pequenas empresas, das médias empresas, das grandes empresas, que todos comecem, dos governos, que todos comecem a colaborar mais, porque este trabalho é complexo e exige competências muito específicas, que vão dos médicos especialistas aos programadores em saúde, até aos data scientists e muitos outros envolvidos nas operações, e faz com que os decisores em saúde também tenham que se munir de outras competências, nomeadamente as tecnológicas, para poderem começar a tomar decisões que gerem a eficiência que nós precisamos. Portanto, era isto que eu tinha para apresentar, excedi-me um bocadinho no tempo, mas... Obrigado, Filipe. Eu acho que ficámos bem esclarecidos do que é realmente um sistema de telemedicina, especialmente adaptado, por exemplo, neste caso, a uma população de idosos. E neste momento, portanto, concluída esta primeira parte da sessão, eu acho que abria agora então o período de debate, e convidava a assistência a colocar questões e eventualmente a fazer comentários sobre aquilo que já foi dito. E a maneira de o fazer, a maneira mais fácil, para haver aqui uma certa ordem, aquilo que eu sugiro é que, pronto, já temos aqui uma pessoa que quer falar, mas de qualquer maneira podem utilizar o ícone que está no rodapé do vosso ecrã, que é o levantar a mão, e eu depois irei dando a palavra em função, digamos, da ordem de inscrição. De qualquer forma, eu já tenho aqui a doutora Manuela Pacheco, que pediu para falar, portanto, tem a palavra. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigada por estes programas que são muito profícuos. Adorei as vossas intervenções e numa interligação daquilo que eu vi, eu só vinha fazer um apelo, não é propriamente um apelo, uma sugestão, e que acho que é importante, visto que estamos aqui a falar da saúde, essencialmente a saúde dos idosos, dos mais velhos, mais desfavorecidos, desprotegidos, daqueles que no fundo são mais vulneráveis, a importância, lembrar aqui a importância que há na articulação de todos os agentes da saúde locais, não só públicos e sociais, mas incluindo, sem dúvida, os privados. E aqui, naturalmente, quem me conhece sabe que eu vou puxar a brasa um bocadinho à área que é a minha área de coração, as farmácias, e dizer que, na realidade, nós temos uns recursos humanos disponíveis e que estamos disponíveis posso dizer que 24 horas por dia, porque existem farmácias sempre abertas durante a noite, ou pelo menos em disponibilidade durante a noite para uma urgência, bem aproveitados, se os nossos serviços fossem mais bem aproveitados, poderíamos, sem dúvida, melhorar a saúde em muitos locais do país. E eu vou dar aqui 2 exemplos concretos
Depois dar ali uma chega à última intervenção que teve a ver com a telemedicina. Eu posso dizer, por exemplo, que em tempos nós tentámos fazer na rede de farmácias da zona que eu represento, testes rápidos de orientação diagnósticos que iriam, sem dúvida, libertar as urgências dos hospitais, ou pelo menos os cuidados de saúde primários, onde nós poderíamos ficar com alguns dados que, fazendo a interligação com os clínicos, na primeira linha, nós podíamos eventualmente libertar a entrada para esses casos que, no fundo, muitas vezes não têm que ir entupir as urgências e os cuidados de saúde primários. O caso da vacinação que se aproxima e que teve o ano passado o êxito que nós todos conhecemos, que foi a inclusão das farmácias na vacinação SNS local 65+, sem dúvida que nós temos dados que comprovam como a nossa inclusão teve um valor enorme e que conseguimos vacinar e vamos continuar a conseguir vacinar, se assim o entenderem, mas penso que este ano, tenho a certeza que vai acontecer, porque o Sr. Secretário de Estado já assim o determinou, e vamos conseguir levar a vacinação mais rapidamente aos utentes de 65+, e libertar, lá está, os centros de saúde, os cuidados de enfermagem para outros casos mais urgentes, ou inclusivamente em locais onde não existem centros de saúde ou extensões de centros de saúde a funcionar. Portanto, nós estamos lá, porque mesmo nesses locais existe sempre uma farmácia. Relativamente à última apresentação, eu posso dizer que mesmo foi sem dúvida a pandemia foi um catalisador de mudança, porque a questão que foi aqui apresentada das consultas da telemedicina, das consultas remotas, nessa altura, com ou sem licença, por necessidade imperiosa, elas muitas delas foram efetivadas com médicos privados, com médicos dos centros de saúde, porque não havia hipótese de deslocação e as pessoas precisavam, sem dúvida, dessas consultas ou de aconselhamento. E também outra coisa que eu queria deixar aqui é que as farmácias têm tecnologia muito sofisticada, temos ferramentas com capacidade para fazer interação com os sistemas informáticos públicos, inclusivamente, eu posso dizer que poderemos vir a ter, se nos der esse acesso, porque já temos nos pontos, acesso ao Registro Nacional do Utente, através de serviços partilhados, e aí podemos ter dados, como seja, por exemplo, se o utente está à nossa frente, pode fazer a vacinação, se não o fez noutro local e não sabe, porque pode não ter capacidades cognitivas para nos dar esse dado, se está com a idade capaz de levar a vacina, ou se não está ali assim a fazer uma intrusão às farmácias a dizer que quer levar a vacina e que não tem hipótese de levar. Portanto, nós temos hipóteses, através das nossas ferramentas, de aceder ou de interagir com os outros atores, com os outros players do setor e colaborando e contribuindo para aumentar o valor da saúde. Aqui no nosso setor, no nosso conselho, eu penso que pode também ser dito que vai haver uma articulação entre todos, vai ser assinado um acordo entre todos os players da nossa zona, do nosso concelho, e eu penso que isso vai ser muito útil e que todos juntos poderemos dar, sem dúvida, um aporte muito maior à saúde da Zona Oeste. Era só isso que eu queria dizer, desculpa. Obrigadíssimo pela sua intervenção. Eu passo então a palavra ao Dr. Delfim Rodrigues, que aproveito para cumprimentar, que ainda não nos tínhamos cumprimentado. Muito obrigado, Pedro. Naturalmente cumprimentar a organização na pessoa do Pedro e da Andreia e dizer que gostei muito das intervenções, como é óbvio, e particularmente esta intervenção última da Manuela Pacheco. Portanto, não vou pronunciar, mas nós temos que ter uma consciência que devemos dar maior integração das farmácias no nosso Serviço Nacional de Saúde. E sobre essa matéria não me alongo mais. Eu queria só colocar aqui 3 tipos de questões aos teus oradores. Em primeiro lugar, a Ana Umbelino, quando nos diz que o rácio de médico de família por 1000 habitantes em Torres Vedras é de 0,6. Ora bem, 0,6 dá-nos 1,2 médicos de família por 1000 habitantes. Não é? Se nós considerarmos que nas USEPs tipo B a carteira de utentes de famílias, da composição geral das famílias, tendencialmente é de 1900, portanto, não parece, peço desculpa, que exista grande escassez de médicos de medicina geral e familiar na região de Torres Vedras. Mais grave, de facto, é na zona urbana de Lisboa, por razões diversas que depois
noutra oportunidade, noutro programa, nós podemos falar. Não é? E isto porquê? Porque a questão não é a quantidade de médicos de família, como nós os distribuímos. Há países na Europa, nomeadamente os nórdicos, por exemplo, em que na Dinamarca um médico de família cuida de 2.500 pessoas. Ou na Noruega, não sei se ainda é o número, mas até há pouco tempo cuidava de 3.000 pessoas. Não sei se é muita pessoa para pouco médico, mas é de facto aquilo que esses países têm estabelecidos. Não é? Por conseguinte, se nós nos queixamos que os médicos de família, tal como os enfermeiros, estão muito focados em processos que deveriam ser arbitrados, nomeadamente a secretariados clínicos, bom, então foquemos nos processos e arbitremos essas responsabilidades desses processos a outros profissionais e assim estaremos naturalmente a ganhar médicos de família, não é? Porque se nós repararmos, e já agora desculpa, não me quero alongar muito mais, o professor Adalberto Campos Fernandes, que também nos costuma acompanhar, quando era ministro, costumava dizer que de cada vez que propunha uma USF tipo B ao seu colega das finanças, ao professor Mário Centeno, que era uma dor de cabeça, porque o que as finanças lhe apresentavam eram os resultados, diziam, bom, uma USF tipo B custa mais 1 milhão de euros e faz menos consultas que as unidades de cuidados de saúde personalizados. Aliás, desde 2016, desde 2016, que as consultas nos cuidados primários têm vindo a conhecer um constante decréscimo, enquanto as consultas hospitalares têm estado a aumentar de forma consistente e considerável. Por conseguinte, haverá aqui alguma relação causa e efeito que não vou agora discutir. Em relação à exposição da ANE, vamos lá ver, a questão da telemedicina, eu prefiro falar em telesaúde, não é? Porque telemedicina é mais focado na medicina e hoje nós temos que nos focar nas equipas de saúde, não é? E nós aqui em Portugal, particularmente no programa que eu dirijo, o Programa Nacional de Orientação Domiciliária, nós fazemos telesaúde em equipa com médicos, enfermeiros e também farmacêuticos e nutricionistas, psicólogos, se for o caso, não é? E fazemos às vezes também só com médicos. Portanto, eu acho que o conceito de telesaúde, parece-me a mim, mas a Ana dir-me-á, não é? É mais abrangente do que propriamente só telemedicina, não é? Deixa-me só acrescentar, eu já partilhei com a Andreia ontem, um conjunto de 5 cidadãos, nos quais eu me incluo, propusemos uma resolução à Assembleia da República e que foi aprovada por unanimidade em sede de Comissão Parlamentar de Saúde, de integrar o direito à telesaúde no direito à saúde. Portanto, foi aprovado em sede de Comissão Parlamentar de Saúde, está apenas a aguardar agendamento em plenário para ser votado, digamos, na sua especialidade. Em todo o caso, e também é uma questão que eu queria colocar à Ana, que basicamente focou a questão da telesaúde na doença crónica e, nomeadamente, nós estamos a utilizar a telesaúde para tratar a doença aguda, não é? Tudo o que é doença respiratória, DPOC agudizada, insuficiência cardíaca agudizada, pielonefrites, etc. Bom, não quero fazer agora aqui uma panóplia de diagnósticos. E o que nós verificamos foi de facto um grande incremento, e como a Ana também apresenta, na qualidade e na segurança destes tratamentos versus os tratamentos que fazemos nos hospitais. E em termos de um indicador que me é muito caro e que apresentou a eficiência da orientação domiciliária e apoiada de telemonitorização, não é? Aumentou a eficiência em 56,8%. Quer dizer, temos melhores resultados e gastamos menos 56,8% de euros aos nossos contribuintes, não é? Por isso é que, e é uma questão que também coloca a Ana, se não entende, equacionou uma questão que é importante, que é a questão do erro e até a questão dos falsos alarmes, mas isso também sucede nas nossas enfermarias hospitalares. Temos doentes monitorizados, insuficientes cardíacos, por hipótese, por vezes também há falsos alarmes nos monitores, não é?
Portanto, por isso, em suma, eu entendo e peço, digamos, a sua opinião crítica e avisada, a telesaúde com a integração de 3 variáveis: voz, imagem, como nós estamos aqui a fazer, e transmissão de dados. A transmissão de dados, basicamente, são 2 subvariáveis. São as que advêm do processo eletrónico clínico do doente, não é? E que o médico tem que ter acesso online, e da telemonitorização dos sinais vitais. Eu tenho que ter o doente telemonitorizado em casa, não é? Se é um internamento agudo, e isso é que me vai dar segurança. Finalmente, em relação ao Filipe Pinto, vamos ver, eu sei que é polémico, mas colocou um pouco aí na questão, no centro do sistema, a relação dos médicos de medicina geral e familiar com os neurologistas. A minha dúvida é se não deve ser neurologista versus internista, não é? Nomeadamente quando nós estamos a falar de doença crónica, não é? Disse que os 65 e mais têm pelo menos 4 prescrições. Eu sei que os 65 e mais, 50% têm pelo menos 2 doenças crónicas, é o inquérito do INSA. E desses 50%, 25% têm 5 ou mais doenças crónicas associadas. Portanto, não sei, pergunto ao Filipe, se a figura integradora do médico de medicina geral e familiar com o internista não poderia ter aqui também alguma, ou pelo menos uma grande adequação. Porque em matéria de qualidade de dados, e Pedro, peço desculpa por me estar a alongar um bocadinho, mas são mais 30 segundos, nós temos uma ferramenta poderosíssima no Sistema Nacional de Saúde e que advém do ICD-10, que é o BIMH, que é o Bilhete de Identidade da Morbilidade Hospitalar, que basicamente é assente também na pirâmide de Kaiser, não é? Nós sabemos que a pirâmide de Kaiser, 70% a 80% dos nossos doentes têm condições simples de doença. É assim que enuncia a pirâmide. E por conseguinte, que são candidatos à autogestão de cuidados naturalmente vigiados, e que 20% a 25%, há quem estreite mais, são situações complexas, não é? E que implicam nessa gestão, a própria gestão complexa da sua condição de saúde. E que 1 a 5% são condições altamente complexas, essas sim, 1 a 5%, não é? Há quem fixe a pirâmide também em 5%, e que é o chamado case management, que nós necessitamos de fazer a gestão individual da condição de saúde e de doença dessas pessoas. Mas nós temos ferramentas, às vezes é que nós utilizamos, não é? A pirâmide de Kaiser está toda no bilhete de identidade da mobilidade hospitalar. A finalizar mesmo, o problema é que os hospitais só utilizam essa ferramenta para faturar os atos médicos à entidade pagadora, à ACSS, e não os utilizam, nomeadamente, para análises epidemiológicas dos 3 níveis de severidade a que a nossa população está sujeita. Meu caro Pedro, peço desculpa, alonguei mais Nada, não, eu é que agradeço pelas questões que colocou. E eu se calhar começaria pela ordem que as colocou e pedia já antes, e espero que a Ana tenha tomado nota das questões, porque eu não tomei, e tentar, portanto, responder às questões que lhe foram postas, e depois passaria ao Filipe Pinto, e no final depois passaria também a palavra à Ana Molino. Ok, muito obrigada pelas perguntas, obrigada pela sua intervenção. De facto, eu estou a falar aqui de telemedicina, que é só uma parte da telesaúde, não é? Como bem eu disse, é verdade. Eu estou mais na parte das teleconsultas, da telemonitorização, que é isso que o estudo sobre o que pode acrescer como valor em saúde. Tem perfeitamente razão. Outra das perguntas que nós estávamos a falar era sobre a eficiência, ou seja, a eficiência da telemedicina ou das teleconsultas que tem sido verificada, e da telemonitorização, que também está a ser, e eu sei, está a ser utilizada aqui em várias patologias, cardiologias, monitorização de dados de pacientes com doenças crônicas em casa.
Mas eu não tenho dúvida que a utilização da telemedicina tem um resultado não só no nível dos outcomes do doente, como nós temos vindo, a qualidade de vida dos doentes, a sensação que eles estão a ser monitorizados, como eu referi, como no nível do custo necessário para poder utilizar estes outcomes. Portanto, está perfeitamente em linha com a minha conclusão que, de facto, a telemedicina é uma ferramenta que aumenta o valor, em certos casos, que aumenta o valor para o tratamento do doente. Portanto, eu concordo perfeitamente consigo. Não sei se havia mais perguntas, mas eu acho que não. Eu acho que eu respondi ao que estava solicitado. Obrigada. Nada, obrigado, Ana. Filipe. Obrigado também pela questão. Bem, aqui a questão entre se é o médico de medicina geral familiar ou se é o internista, eu acho que tem a ver com várias variáveis, como é lógico. Primeiro tem a ver com a questão de estes doentes têm múltiplas comorbilidades, mas depende se estão estabilizados, se não estão estabilizados e qual é que é o grau de descompensação que têm, não é? Portanto, não estamos a falar de doentes que fossem elegíveis para uma hospitalização domiciliária, estamos a falar de pessoas que sofrem de condições crónicas que exigem acompanhamento. Por outro lado, tem a ver também com a capacidade instalada que nós temos. Não sei se teríamos internistas para fazer face a essa necessidade de dar apoio a todos os doentes crónicos em todas as ERPs, portanto acho que isto é uma discussão que tem variáveis clínicas, mas também tem variáveis organizacionais e passa pela decisão política também perceber o que é estratégico e o que é que não é. Eu estou a assumir que não temos internistas suficientes para fazer toda a gestão dos doentes que estão estabilizados ou que têm um nível de descompensação ligeiro. Mas temos muito menos neurologistas do que internistas, não é? Eu se calhar, nessa perspectiva, os neurologistas, se calhar expressei-me mal. Eu acho que os neurologistas e os psiquiatras, apesar de tudo, temos muitos mais, os neurologistas estão em segunda linha. Portanto, eles fazem falta, mas esta questão da teleconsulta e da relação médico-médico, da consultoria entre pares, pode resolver grande parte das questões, porque a questão da consultoria, mesmo intra-hospitalar, resolve 90 e tal % das questões e evita transferências intra-hospitalares, de departamento para outro, e claramente isso falta. E quanto mais na periferia nós estamos, mais isso falta e mais parecer falta dos especialistas. E, portanto, talvez não tenha sido muito claro, mas a ideia era esta. Eu referi a neurologia e a psiquiatria como sendo áreas que fazem muita falta a estes doentes, os internistas naturalmente também fazem muita falta, na verdade fazem todos muita falta, e portanto eu referi estes no contexto de cuidados primários, porque eu acho que há muita coisa de cuidados primários, e há muita coisa de cuidados primários que deve ser feita por psiquiatras, e a psiquiatria da comunidade é uma coisa na qual se tem vindo a investir. Na minha opinião, pouco, devia-se investir mais, porque os médicos de medicina geral familiar precisam de mais ajuda, mas nesta população em particular também há muitas dúvidas que podem ser esclarecidas pelos neurologistas, nomeadamente nas tomadas de decisão sobre síndromes demenciais e orientações ou não para o ambiente hospitalar, em suspeitas de eventos vasculares e afim. Muito obrigado, Filipe. Eu passo então a palavra à doutora Ana Umbelino, para eventualmente responder às questões que lhe foram colocadas pelo Dr. Delfim Rodrigues. Muito obrigada pelas questões. Bom, atendo-me de facto aos dados, efetivamente verificamos que em Torres Vedras nós temos uma taxa de utentes inscritos sem médico de família que é superior à taxa de Portugal continental. Ainda assim, de 2015 para 2019, verificou-se de facto um decréscimo da percentagem de inscritos sem médico de família. Portanto, nós chegamos a ter, em 2015, 25% dos utentes inscritos sem médico de família. Em 2009, portanto, que são os dados que tenho, 11,3%. Portanto, tem existido uma redução, mas ainda assim, de facto, há uma diferença significativa relativamente à taxa de Portugal continental, ainda que esteja em linha, como referiu, com a da ARS-LVT. Aquilo que eu gostaria de sublinhar na senda do que foi mencionado pela doutora Manela Pacheco,
de facto as farmácias são antenas, são espaços de proximidade absolutamente fundamentais neste sistema e têm efetivamente um potencial na criação de valor que é imprescindível. A nossa visão, a visão do município, eu creio que dos municípios em Portugal, é de facto de congregação e de integração. Aquilo que nos importa é verdadeiramente criar horizontes comuns, consensualizar objetivos e metas e mutualizar recursos, e por isso consideramos que é fundamental concitar a participação, o compromisso e o envolvimento de todos os atores, independentemente da sua natureza. Isso para nós não é de todo relevante. E por isso, nos estudos que temos vindo a desenvolver, o desenho e a implementação de políticas e ações intersectoriais integradoras é efetivamente uma das linhas que consideramos ser fundamental seguir, exatamente para promover uma coordenação estratégica e alavancar, como foi dito, a atuação de todos os setores da sociedade. Só assim é que se consegue maximizar ganhos, e por isso é esse o modelo que preconizamos e consideramos que ninguém é dispensável. Eu gostaria só também de referir um outro aspecto. Parece-me que de facto nestes processos de mudança é fundamental existir uma sensibilização e um envolvimento dos profissionais destas instituições, que muitas vezes precisam também de alguma capacitação para tomarem decisões no cotidiano, decisões que efetivamente depois têm consequências a nível, obviamente, dos cidadãos, utentes, enfim, ou clientes destas instituições, e estão relacionadas com decisões se vão ou não às urgências, se vão, enfim, decisões muito prosaicas, mas que podem ter consequências significativas na saúde das pessoas, e por isso, nesta proximidade que nós temos vindo a estabelecer com as instituições, aquilo que avulta é também a necessidade dessa capacitação e de um apoio quase de aconselhamento para que estas pessoas possam estar capacitadas a tomar decisões. Obrigado, Ana Umbelino. Eu passo então a palavra, mais um comentário do Dr. Delfim Rodrigues. Nós estamos a aproximar-nos do final. Dr. Delfim Rodrigues. Muito obrigado, meu caro Pedro. Apenas só para dizer o seguinte, que me falhou há pouco. A ARS Lisboa e Val do Tejo tem maior orçamento do que a ARS Norte. Tem menos população que a ARS Norte. E tendo maior orçamento, tem maior número de médicos que a ARS Norte. A grande questão da ARS Lisboa e Val do Tejo é que não forma os médicos em número suficiente, os jovens médicos. E hoje, seja nos hospitais, seja nos centros de saúde, quem quer médicos tem que os formar, porque normalmente os médicos fidelizam-se aos locais onde são formados, e o Filipe sabe isso melhor que eu, não é? E tendo menos médicos de família, a ARS Norte, e tendo mais população e menos orçamento, repito, tem uma cobertura superior a 98% de população com médicos de família. E tem, por exemplo, o meu distrito, que é o Distrito de Braga e o meu concelho de Guimarães, onde a cobertura de médicos de família é de 100%, com menos médicos e menos orçamento. E eu não quero, desculpa, eu não estou aqui a levantar nenhuma nortada, não é uma questão norte-sul, mas convém que Lisboa e Val do Tejo, e quem tem responsabilidades políticas a nível nacional, faça algum benchmarking. Nós aqui no Norte exportamos, entre aspas, porque estamos no mesmo país, exportamos médicos de todas as especialidades para Lisboa. Formamos mais e mandamos-los para Lisboa. Portanto, Lisboa, isto é um recado, se calhar, até para os médicos da minha geração, mais velhos. Aprendam, desculpa o termo, aprendam a formar médicos. Dá trabalho a formação, e quem aqui é professor sabe que a formação dá trabalho, mas é necessário, é necessário. E não se queixam só que tenham falta de recursos, porque têm mais recursos que nós. Peço desculpa, de novo, não é uma nortada, é uma evidência. Muito obrigado. Nada, nós é que agradecemos. Não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão.
Não havendo mais nenhuma questão, gostava eu de colocar uma questão à doutora Ana Umbelino. Aliás, é pedir mais uma opinião do que uma questão, que é o seguinte, logo na sua primeira intervenção, referiu, e pronto, é algo que é conhecido, pelo menos das pessoas que costumam participar nestes fóruns, de que realmente o município de Torres Vedras foi, se não foi o primeiro, mas teve entre os 20 primeiros que aceitou a transferência de competências no domínio da saúde. E a minha questão é uma questão muito concreta. Na sua opinião, acha que a prestação de cuidados de saúde baseados num sistema tipo telemedicina ou telessaúde, chamemos assim, se pode enquadrar nestas competências que foram transferidas ou não? Quer dizer, se eu fizer uma leitura taxativa, enfim, do referencial, do documento referencial de transferência de competências, eu diria que não. Diria que não, quer dizer, as competências que foram transferidas para os municípios remetem para questões muito concretas relacionadas com a manutenção, a gestão do edificado, para também, no que concerne a recursos humanos, apenas a gestão dos operacionais e dos motoristas, e por isso é um leque muito, muito restrito. Eu diria que numa leitura imediata, não, portanto essas decisões, digamos assim, não vêm incluídas neste pacote. Agora, aquilo que me parece é que, sem embargo, das competências que nos foram transferidas, que efetivamente remetem para questões de gestão do dia-a-dia, nas áreas que eu há pouco mencionei, garantir transporte, garantir a manutenção dos espaços, enfim, questões que não são mais simples, mas que têm, enfim, aparentemente um nível de complexidade menor, ou que pelo menos não remetem, enfim, para decisões de outro fórum, mas aquilo que eu diria é que, por força deste trabalho colaborativo que tem vindo a ser sedimentado, e precisamente pela criação destas estruturas de parceria, eu creio que pode haver espaço para se consensualizar e para se concertar a experimentação deste tipo de metodologias. Agora, ela não vem inscrita em sentido estrito no leque de competências que nos foram transferidas. Isso resulta precisamente destes processos que têm vindo a ser desenvolvidos, e também do próprio investimento que os municípios têm vindo a fazer na elaboração de diagnósticos e de instrumentos de planeamento estratégico que depois se pretende que venham a informar as políticas públicas. Obrigadíssimo por nos dar a sua opinião sobre este assunto. Eu pedia agora, perguntava quer ao Filipe, quer à Ana, se tem algum comentário final a fazer. Já sobre esse assunto, Pedro, eu gostava de acrescentar alguma coisa. Eu acho que o estudo que o Filipe mostrou no fim, ou seja, este estudo que eles estão a fazer com as pessoas sénior e com a utilização da telemedicina, eu penso que era muito interessante, independentemente de avaliar os PROMs, os Patient Reported Outcome. Eu acho que era muito interessante, e para poder, no fundo, alavancar a utilização da telemedicina, era interessante também fazer um estudo de custo e um estudo utilizando as metodologias que normalmente podem ser utilizadas, mas um estudo de custo sobre o percurso deste doente para poder, no fundo, o comparar com os tratamentos mais convencionais e então ter mesmo um caso. Porque eu penso que é assim que nós podemos mudar as coisas, ou seja, criar um âmbito, avaliar os patient reported outcome, mas também para poder avaliar o valor no seu todo, não é? E criar um caso que pudesse ser, de facto, replicável. Portanto, eu acho que é um estudo muito interessante que está a fazer. E depois dar uma outra dica, talvez, sobre os dados, a escassez de dados e a interoperabilidade do sistema, porque quando nós estamos a falar, de facto, da utilização da telemedicina no sector público, nós sabemos que há pouca interoperabilidade e pouca capacidade, não é só capacidade, é usability deste tipo
de device. Pronto, portanto, nada está facilitado para poder utilizar, acho eu, a telemedicina, mesmo no sector público aqui em Portugal. Agora, os dados também é um ponto muito interessante, porque a medicina baseada em valor também tem muito enfoque nos cuidados primários e diz-se que a maior parte, 90% dos problemas dos doentes deviam ser resolvidos no nível dos cuidados primários. E nós temos aqui o caso dos Accounting Care Organization, nos Estados Unidos, que são unidades, no fundo, de cuidado primários, que endereçam população mais do que patologias, mas populações específicas, mais populações desfavorecidas, ou população com mais idade. E então, o que eles fazem? Eles fazem acordo com os hospitais e com outros sectores, e eles fazem a gestão da sua população, portanto, estratificam em risco, níveis de risco, a sua própria população e endereçam, no fundo, os tratamentos e as suas ações em função dessa estratificação. E, obviamente, têm um sistema de dados e fazem acordos com os hospitais, e outros serviços anexos que podem estar incluídos dentro do tratamento do doente. Portanto, eu sou muito a favor dos cuidados, da reorganização dos cuidados primários aqui em Portugal, porque eu acho que é dessa maneira que nós vamos poder, de facto, monitorizar e estar muito mais próximo do doente e poder o monitorizar e validar, no fundo, e o seguir, não é? Quando ele sai dos cuidados primários, quando ele vai para um episódio mais agudo dentro de um hospital, então nós o recuperamos dentro da nossa estrutura e fazemos o follow-up. E, portanto, penso que essa reorganização baseada em valor, essa estratificação e essa gestão populacional é muito importante a fazer, e eu sei que faltam dados, mas sem olhar para o passado, podemos sempre os criar à frente, portanto, os dados. Obrigado, Ana. Filipe, o último comentário? Sim, portanto, eu quando apresentei o programa, apresentei-o de forma resumida, por questões de tempo, mas de facto nós desenhamos as nossas intervenções sempre numa lógica de value-based healthcare, até porque não cheguei a dizer isso, mas uma das dificuldades, e falou-se entretanto, é a dificuldade do financiamento da telemedicina. Fica muitas dúvidas e claramente a telemedicina, na nossa opinião, não se pode pagar pelo ato, portanto não é pelo número, é pelos objetivos, porque de outra forma uma consulta de telemedicina, na minha opinião, não pode custar a mesma que uma consulta presencial e, como tal, também não podemos desvalorizar o ato médico e, portanto, isto tem que estar tudo numa forma integrada. As coisas demoram menos tempo, mas surtem um efeito, que é o efeito que nós vamos medir para depois compensar toda a cadeia de valor. Portanto, de facto, é assim que nós pensamos e foi assim também que idealizamos esse programa. Temos todo o gosto depois em partilhar também mais detalhes com um bocadinho mais de tempo. Em última análise, o comentário final para nós, da nossa parte, da minha parte, é: apesar de haver muitas barreiras de interoperabilidade, de relação com os cuidados primários, não é fácil para uma entidade privada comunicar com as entidades públicas, nem é fácil para as diferentes entidades públicas comunicarem entre si. E, portanto, quando se diz a barreira é a barreira da informação, mas é uma barreira que nós, entidades privadas, não conseguimos resolver sozinhos e que mesmo as entidades públicas vão demorar muito tempo a conseguir desenvolver. Não podemos usar isso como argumento para não fazer acontecer as coisas, e é um bocadinho nessa lógica de fazer o que é possível que nós estamos aqui a ocupar este lugar e estamos a dirigir a nossa atividade para populações com dificuldades de acesso, porque não estamos a suprir uma necessidade ao mesmo tempo que estamos a criar evidência de cuidados, e o modelo híbrido garante-nos sempre uma rede de segurança daquilo que nós estamos a fazer, ou seja, o híbrido entre o presencial e o remoto. Portanto, é isto, nós não vamos deixar de o fazer e queremos gerar evidência que possa ser utilizada por todos nós aqui para tomar decisões futuras e, portanto, reunir os tais dados para tomar decisões no futuro. Obrigadíssimo, Filipe. O nosso tempo realmente... penso, a doutora Ana Amelim também ainda quer falar. Diga. De facto, um comentário muito breve. Eu creio que, não obstante o que foi referido relativamente ao pacote de descentralização de competências, que de facto os municípios, os territórios, digamos assim, desta escala, têm a hipótese de desenhar a sua estratégia municipal em saúde e de inscrever a experimentação de programas que se consideram
considerem de facto uma mais-valia, aportar valor para a comunidade, e por isso existe margem de facto para experimentar estas novas soluções, assim se consiga um consenso entre todos os atores representativos dos diversos setores e que subscrevam de facto a operacionalização destas medidas, e por isso queria deixar também esta mensagem. Eu penso que existe margem para de facto se poder incorporar estas metodologias e que as estratégias municipais em saúde abrem essa possibilidade no seio de um processo de concertação entre todos. Obrigadíssimo. Eu penso até, completando um bocadinho aquilo que acabou de dizer, que este problema dos idosos institucionalizados e até em situação de isolamento social também pode ser visto e pode ser muitas vezes enquadrado não do ponto de vista, digamos, da saúde, mas sim do ponto de vista da ação social, não é? E eu penso que aí até os municípios têm mais, ou seja, as competências que têm nessa área vão talvez mais além daquelas que têm na área da saúde. Mas pronto, isso seria outra discussão, o que fica para outra ocasião e, portanto, uma vez que já esgotámos o nosso tempo, eu gostava neste momento, em nome do Fórum Saúde para o Século XXI e da NOC, agradecer especialmente aos nossos oradores convidados e também a todos os que participaram e que nos acompanharam ao longo desta sessão. Portanto, muito boa tarde a todos e muito obrigado por terem participado.